Então, muito boa tarde a todos e a todas. Acho que já estamos em condições para dar início a esta audiência. Primeiro, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e presentes, mas dirijo uma palavra de saudação especial a todos os representantes dos colégios de ensino especial aqui presentes. Agradecer-vos a disponibilidade para participarem nesta audiência e o pedido que interessaram a esta comissão para nos trazerem esta situação decorrente da falta de atualização do valor do aluno previsto nos contratos de cooperação. É um tema com impacto significativo, naturalmente, no trabalho que vocês desenvolvem e na resposta que prestam às nossas crianças e aos nossos jovens com tantas necessidades que têm no seu dia-a-dia. Antes de iniciarmos, queria confirmar a presença da delegação que nos pediu esta audiência. Se eu disser alguém que não esteja, por favor, ou alguém que esteja que não seja mencionado. Temos, então, a diretora pedagógica do Centro de Intervenção Técnico-Pedagógica, Isabel Magalhães, também representante do Centro de Intervenção Técnico-Pedagógica, António Magalhães, a representante legal do Colégio As Descobertas, Joana Reis de Brito, o diretor do Colégio Bola de Neve, Gonçalo Pimentel. Está doente, mas tem substituição? Doutor? Não? Ok. A diretora do Colégio Eduardo Claparet, Isabel Beirão, também um membro da direção do mesmo Colégio Eduardo Claparet, Ana Gaspar, a diretora do Externato Alfredo Binet, Fernanda Martins, e o psicólogo do mesmo Externato Alfredo Binet, João Costa. Portanto, todos aqui presentes. Muito bem. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Temos... A minha presença não foi confirmada, Henrique Borges, e é da Associação de Estados Unidos. Ok. Henrique Borges. Também para os senhores deputados saberem. Henrique Borges da AEP, sim. Da Associação de Escolas do Ensino Particular. Muito bem. Esta audiência terá o formato habitual da Comissão, ou seja, vamos ouvir a entidade requerente que dispõe de 10 minutos de intervenção inicial, gerido da forma como entenderem. A seguir vai-se ter uma ronda de intervenção dos senhores e das senhoras deputadas com 3 minutos por cada grupo parlamentar, com a ordem que já está definida, e no final voltaremos a ouvir-vos por mais 10 minutos para responder a eventuais questões ou para colocarem considerações finais que assim entenderem. Alguma dúvida ou alguma questão que queiram levantar sobre a condução dos trabalhos? Não sendo assim, então, sem mais delongas, vou dar a palavra então à delegação dos colégios de ensino especial, que dispõe de 10 minutos para a sua intervenção inicial. Muito obrigada. Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer esta oportunidade. As nossas caras já devem ser conhecidas de todos os grupos parlamentares, até porque fomos recebidos por todos os grupos parlamentares ao longo destes últimos anos, sendo que na preparação do Orçamento de Estado também viemos, enquanto AEP, apresentar este e outras questões, mas este é desde sempre uma questão muito especial, sendo um setor muito antigo, é também um setor esquecido por ter pouca expressão. Estes colégios situam-se na região da Grande Lisboa, são os únicos existentes e têm feito um trabalho, como vocês já conhecem, que por inúmeras vezes apresentamos, notável. Só lembrar que estes alunos que são encaminhados para estes colégios têm um longo procedimento até chegarem ao colégio, ou seja, depois de esgotadas todas as opções que existem nas escolas estatais, é que eles são encaminhados para estas escolas. É um processo que envolve as direções dos agrupamentos, envolve também a DGEST e só depois é que os alunos são colocados. Neste momento existe processos pendentes também para que os alunos vão para estas escolas. Estamos a falar de crianças que, se não estiverem nestes colégios, estarão em casa, fechadas, escondidas, porque era assim até aos anos 80, muitas destas crianças estariam em casa com os pais e toda a dinâmica familiar seria desregulada. Nós optamos por dividir o tempo, porque é importante ouvirem, porque a AEP já apresentou e enviou dossiês a todos os grupos parlamentares, sabem o impacto reduzido que isto tem no âmbito do orçamento. Não estou a falar do Orçamento de Estado, estou a falar do orçamento do Ministério da Educação. O impacto é muito reduzido e, embora tenha havido bastantes propostas no âmbito do Orçamento de Estado para este tipo de contratos, elas foram, na sua grande maioria, rejeitadas, apenas uma foi aprovada.
que é uma proposta um pouco vaga, mas acreditamos que possa ser o princípio para que haja esta alteração. Nós temos a esperança, porque a esperança é a única coisa que move estes colégios, porque em termos de gestão e financeira já não tem qualquer margem. Temos a esperança que no âmbito do orçamento do Ministério da Educação possa ser acompanhada estas propostas que cá trazemos, porque é possível, sabemos que é possível no âmbito de gestão de rúbricas no Ministério da Educação fazer estes aumentos. E vou só passar a palavra porque as representantes daqui destas escolas, melhor do que ninguém, conseguem transmitir o sufoco que estão a viver atualmente. Com certeza tem a palavra. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Tal como o Henrique referiu, de facto, apenas os casos mais complexos para os quais as escolas de ensino regular, públicas ou privadas, não conseguem dar resposta e cujas medidas educativas são escutadas é que vêm para as nossas instituições, passando por um processo de pedido de encaminhamento ao Ministério da Educação. Portanto, claramente que os casos que nós atendemos são os casos que a escola regular não consegue de todo em todo a resposta e daí o Ministério da Educação socorre-se às nossas respostas, portanto, e de algum modo assegurando também, através dos contratos de cooperação, a gratuitidade de ensino e um apoio que seja e que possa ser mais adequado. Portanto, atendemos, de facto, uma população muito complexa, com perturbações graves a nível de neurodesenvolvimento, com dificuldades graves ao nível da aprendizagem, da regulação emocional e do comportamento e que exigem um apoio e uma diversificação de recursos humanos muito significativa. Desde há muitos anos que as escolas de ensino especial são sujeitas a um subfinanciamento crónico. Eu estou no Claparede há 30 anos e isto é, de facto, verdade desde então. Era uma realidade reconhecida pelo próprio Ministério da Educação que possibilitava, através da portaria 1103, que nós nos candidatássemos a um projeto que era entregue à GEST para termos um financiamento extra. Essa realidade existiu, e existiu de 97 até 2010. A partir de 2009, 2010, ela cessou. E cessou porque saiu o Decreto-Lei 3 de 2008, que preconizava, como sabem, e de algum modo muito bem a escola inclusiva, mas que efetivamente na prática ela nunca foi, porque há sempre um número de casos que a escola regular não consegue de todo em todo dar resposta. E, portanto, tem-nos mostrado também o passar do tempo que as nossas respostas têm sido sempre necessários, portanto, nunca tivemos um decréscimo do número de alunos e, atualmente, também, pelo estado em que está a escola regular, com dificuldade de professores, com dificuldade de técnicos, temos tido, de facto, pedidos de casos, muitos pedidos, um número significativo. Portanto, relativamente à evolução das mensalidades, tivemos uma mensalidade em 2008 e só em 2023, quando quando um dos colégios ia encerrar, por acaso o Colégio Claparede, porque por insustentabilidade não conseguimos, portanto íamos abrir um processo de insolvência, nós informámos os pais de que íamos encerrar. E, portanto, a partir deste momento em que há uma confrontação com o próprio Ministério da Educação com a possibilidade do encerramento da nossa instituição e reconhecendo a insuficiência dos valores, o valor foi revisto em junho de 2023, retroativamente a janeiro de 2023, para os 651,26. Valor já aquém daquilo que na altura era requerido e referido como um custo real do aluno, que na altura eram os 750 euros. Portanto, a promessa ficou num ar que, sim senhora, para o ano o valor irá ser revisto, tem que ser revisto anualmente, tem que se criar condições de estabilidade e de sustentabilidade às instituições. A realidade é que nada foi revisto e nada voltou a ser atualizado. Nós trouxemos também, porque achamos que simbólico, a evolução do valor do salário mínimo nacional ao longo destes últimos anos. E, de facto, se verificarem o salário mínimo nacional de 426 euros em 2008 para 2025, no valor dos 870, subiu, aumentou 64%. E o valor da nossa mensalidade, de 2008 a 2023, esteve parada e de 23 até agora
27%, quer dizer, é de facto insustentável. É impossível porque isto, como deve imaginar, mais de 80% dos nossos recursos financeiros é para pessoal, porque estes miúdos são miúdos que necessitam de uma resposta extremamente individualizada. Não é possível investir em qualquer recurso físico ou até na manutenção do próprio espaço físico, portanto, os espaços físicos estão-se a degradar e pronto, e o sufoco é de facto muito significativo. Se compararmos o valor atual da média do custo do aluno no ensino regular, quer dizer, é fácil perceber que nós, no mínimo, deveríamos receber o quadro, porque temos menos de metade dos alunos por turma, temos mais do dobro do número de docentes e técnicos, portanto, o que é que vos podemos dizer mais, o que é que podemos dizer mais para que a coisa possa avançar? Passo a palavra à Fernanda. Boa tarde a todos, muito obrigada por nos receberem. O tempo para poder falar é muito curto e, por isso, vou-me situar aqui um pouco mais na questão da dificuldade em os colégios se manterem abertos, na questão de 80% das verbas que nós recebemos, tendo em conta tudo o que a colega já explicou, destinam-se a recursos humanos, ficamos com um déficit muito grande para a manutenção dos equipamentos, obras. Os nossos alunos com perturbação severa são alunos que destroem muito o material, portas, janelas, portanto aquilo é um desgaste constante. Precisamos de cativar toda a equipa para poderem trabalhar com os nossos alunos, porque é muito difícil neste momento fixar técnicos e professores e até auxiliares se não houver um pagamento um pouco acima da tabela. Isto neste momento não está a ser possível. Queria também aqui falar, está em causa 500 alunos e suas famílias que podem a curto prazo ficar sem esta resposta, mas queria-me situar aqui numa questão que veio na comunicação social e que foi transmitida pelo Governo, e acho que é feio, desculpem-me o termo, mas não ficou bem enganarem as pessoas. E enganar as pessoas foi a questão dos 2,9 milhões de euros que disseram que era para o aumento dos colégios. Não é para o aumento dos colégios, não foi para o aumento dos colégios. Essa verba destinou-se ao pagamento das mensalidades para o número que aumentou em todo o país. Há mais alunos integrados na educação especial, nas IPSS e cooperativas. Esta verba destinou-se ao pagamento dos novos alunos. Não pode ser feito um encaminhamento, dar uma autorização, sem haver verba para poder ser efetuado o pagamento. Portanto, isto serviu de chapéu para dizer que nos aumentaram as mensalidades. Não houve qualquer aumento. Há uma grande indignação. Porque que... É assim, já andamos por aqui há uns anos a pedir reuniões. Dizem-nos sempre, fazemos um trabalho extraordinário, somos extraordinários, mas vamos embora e ninguém nos ajuda a resolver os problemas dos nossos alunos e das nossas famílias. Acontece que, neste momento, temos, desde janeiro, que enviamos pedidos de audiência, o Sr. Ministro, Secretário de Estado, ninguém nos recebe. Aliás, em janeiro fomos recebidos pelo chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado na altura, que nos pediu novamente a apresentação do projeto, dos custos para os colégios. Até hoje não obtivemos resposta. Eu peço desculpa, não quero ter a palavra, okay. Mas peço que conclua, por favor. Pronto, é assim, é a minha indignação e um pedido olha, um grito de esperança da vossa parte, que olhem para nós, não porque fazemos um bom trabalho, mas que precisamos da vossa ajuda. O Governo não resolve se não quiser. Isto não precisa de ir ao Orçamento de Estado, como todos sabem, esta verba sai do Governo, do Orçamento do Ministério da Educação. Apelamos à vossa ajuda. Muito obrigada e agradeço-vos a exposição que acabaram de ter, pois ela é esclarecedora e relativamente à situação que enfrentam e também nos permite, e com as informações que partilharam, também nos permite perceber um pouco melhor o que está em causa. E neste momento vou passar a palavra aos senhores deputados e às senhoras deputadas, têm 3 minutos cada grupo parlamentar,
E vou começar pela ordem já definida, em representação do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Célia Freire. Célia Freire. Por favor, 3 minutos. Obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecemos a vossa presença nesta audiência. Já tivemos a oportunidade também de vos receber numa audiência, como também já aqui a referir, no âmbito do nosso grupo parlamentar, no passado dia 24 de setembro. E sabemos que a situação que nos apresentam não é única, infelizmente, e resulta de muitos anos de desinvestimento nesta área. É uma situação que nos preocupa muito e entendemos o vosso sentimento de desilusão e de grande preocupação. Na altura, informamos que, do ponto de vista político, havia um compromisso por parte do Governo e do Sr. Ministro da Educação para aumentar o valor de financiamento por aluno, reconhecendo a situação limite em que se encontravam estas escolas e a urgência em garantir o seu funcionamento. O serviço que prestam estes jovens, naturalmente, não é, e as suas famílias é incomensurável e, de facto, não pode nunca deixar de ser prestado e de existir. Sabemos que o trabalho que fazem também passa por oferecer, de facto, um serviço altamente especializado, com equipas multidisciplinares, professores, psicólogos, terapeutas, assistentes educativos, com experiência e que essas equipas têm um custo muito elevado. Nós também sabemos disso, naturalmente. E ficamos, por um lado, sabendo que não é exatamente ainda isso que se pretende, mas ficamos satisfeitos ainda que possa não ser o ideal, com esta aprovação em Conselho de Ministros do aumento de 2,9 milhões de euros para reforçar o financiamento aos colégios privados de ensino especial para o ano letivo de 25-26, sendo que esse aumento se situa em mais de 25% face a 2024, o que demonstra, primeiramente, o compromisso da tutela para com estes colégios que prestam educação pública. Uma valorização do seu papel que agora é publicamente conhecida. Sabemos que este Governo tem em curso um processo de enquadramento legal da educação inclusiva. Relembro ainda que o Grupo Parlamentar do PSD deu entrada e primou pela discussão de uma resolução aprovada por esta Assembleia que recomenda ao Governo a revisão deste regime, no âmbito do qual se procederá à revisão dos apoios financeiros a este setor, tão importante na vida das famílias e destes jovens. Neste sentido, e porque é fundamental também recolher contributos de quem efetivamente conhece bem os desafios e as dificuldades nesta área, gostaríamos também de colocar esta questão também e ouvir-vos. Que alterações à estrutura de financiamento das escolas privadas do ensino especial proporiam para garantir um financiamento justo e que possa incluir todos os domínios essenciais, também já aqui falaram da questão dos investimentos físicos, nos equipamentos, etc., para que, de facto, se possa garantir esta qualidade em todo este processo, sabendo que o Ministério, de facto, tem esta preocupação em rever o processo todo de enquadramento legal do financiamento destas instituições. Mais uma vez agradeço. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra em representação do Grupo do Chega à senhora deputada, ao senhor deputado José de Carvalho. Não, a senhora deputada Maria José Aguiar. Muito bem, tem a palavra. 3 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a vossa presença, mas dizer também que é com mesmo profunda consternação e preocupação que aqui nos voltamos a encontrar para falar deste assunto que, tal como vocês disseram, e muito bem, são estes colégios que dão a resposta aos mais frágeis, dos já mais fragilizados que estão no sistema educativo. Aqueles a quem a escola pública realmente não consegue dar resposta e aqueles que, tal como também aqui disseram, porque o próprio Decreto-Lei 3 de 2008 obriga a que não só os vossos colégios, mas a todas as instituições recebam estes alunos com estas necessidades educativas específicas. Assim são obrigados ao abrigo do artigo 5º e 6º. Também temos um reporte de que, pelo menos desde 2016, da vossa parte dos colégios, têm feito sempre comunicações a esta Comissão de Educação, não nós, mas a quem nos antecedeu, já com problemas que adivinham de várias situações, que se vêm a culminar agora, em 2025, com graves problemas financeiros, que são subejamente reconhecidos. Aliás,
nós fizemos uma pergunta ao Sr. Ministro em setembro e da qual obtivemos resposta no final do mês de outubro. E realmente esse valor, esse incremento de 2,9 milhões é aqui dito que não é apenas para os colégios, é sim para toda a educação especial, das cooperativas, associações, ensino especial e instituições particulares de solidariedade social, ou seja, para todos. Sabemos também, e o que nos levou à origem desta pergunta foi que há valores em dívida por parte do Ministério da Educação para com os vossos colégios. Eu pergunto claramente se esses valores já foram saldados, sim ou não. Já me responderam a uma das perguntas também sobre os contactos que tiveram com o Ministério da Educação, que já percebi que são desde janeiro que pedem ajuda e que não têm obtido resposta. Isso é grave, ou seja, é muito grave que da parte do Ministério da Educação, sabendo, e tal, não vale a pena estar aqui a repetir o historial que aqui muito bem fizeram, portanto, do profundo déficit que existe no caso dos vossos colégios e em todos os colégios privados, no vosso em particular, pela prestação que dão importante às nossas crianças e aos nossos jovens, a estas famílias que tanto precisam da vossa ajuda. Esses valores são subejamente insuficientes. Tal como disseram aqui, foram imensas as propostas que foram apresentadas neste Orçamento de Estado e PSD e CDS chumbaram em algumas dessas propostas, noutras o PSD foi claro e chumbou todas. Portanto, eu não vejo aqui por parte do Governo essa vontade, sim, vou mesmo concluir, essa vontade de ajuda. Eu deixo aqui esta última questão, que é, com este valor que aqui apresentam, se entendem que é a resposta e de que forma é que pretendem essa resposta por parte do Ministério da Educação. Da parte do Chega, estamos aqui para trabalhar ao vosso lado e ajudar em tudo o que for possível da nossa parte. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Lopes, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Quero começar por agradecer a presença dos representantes dos colégios privados. Já os ouvi noutra audiência e volto a afirmar a minha solidariedade e o meu profundo respeito pelo trabalho que realizam. Prestam um serviço público insubstituível, exigente, especializado e profundamente humano. Os colégios desempenham um papel fundamental na garantia do acesso gratuito à educação, promovendo a inclusão e assegurando o acompanhamento especializado. Este papel não é apenas pedagógico, é social, emocional, familiar e muitas vezes é vital para os utentes. Mas é também verdade que ao longo dos anos o financiamento não acompanhou a realidade. Foi apenas em 2023, com a Portaria 150 de 2023, aprovada pelo Governo do Partido Socialista, que o valor aumentou para 665 euros por mês, mais os 100 euros e uns cêntimos de subsídio de alimentação. E aqui importa fazer uma nota de honestidade política. Apesar do aumento de 27% em 2023, o Estado e também nós, enquanto força política que governou durante grande parte desse período, podíamos ter ido mais longe e mais cedo. Isso é um facto. A inflação que nos últimos anos disparou tornou ainda mais evidente algo que já era sentido nos colégios, que os custos com pessoal, com as terapias, alimentação, energia, serviços especializados foram aumentando muito antes da revisão de 2023 e reconhecer isto não diminui o nosso compromisso, pelo contrário, reforça-o. Porque, apesar deste atraso, mostramos em 2023, e como dizia a doutora Isabel há pouco, estávamos empenhados em continuar a fazer esse caminho nos anos seguintes, tínhamos a clara intenção de resolver esse problema. E é exatamente essa determinação que mantemos hoje. A proposta de aditamento apresentada pelo PS no Orçamento de Estado prevê que em 2026 será revisto o valor de apoio financeiro a conceder por aluno e por ano no âmbito dos contratos de patrocínio. E esta proposta foi aprovada em Orçamento de Estado. Quero também sublinhar que existem várias propostas de resolução nesta Assembleia para reforçar o financiamento às escolas com contrato de associação, cooperação e patrocínio, às quais, ou pelo menos a uma das quais o PS se irá associar. Porque esta não é uma causa partidária, é uma causa humana. Não podemos elogiar estes colégios e deixar-los viver todos os anos à beira da ruptura.
Quero reafirmar, estamos aqui para assumir responsabilidades, mas sobretudo para contribuir para as soluções. Em 2023 demos um passo, agora queremos dar os próximos, com seriedade, com justiça e com respeito que os vossos alunos merecem. Não faço nenhuma pergunta, porque já fui subejamente esclarecida de todas as dificuldades, fiquei extremamente sensível com aquilo que apresentaram e acho que agora é a hora de mais de colocar questões que já foram respondidas por inúmeras vezes, todos em conjunto, e penso que temos esse consenso, ajudar a resolver o vosso problema. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra em representação do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal à Sra. Deputada Angélica da Teresa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar-vos a todos. Eu devo confessar que estou deste lado, mas o que me apetecia é ir para o vosso lado, para esse lado, porque realmente, quer dizer, eu sinto alguma vergonha de estar aqui a representar a classe política quando vocês vêm apelar à resolução de um problema que não devia existir. Ponto. Há um decreto-lei que diz que o Estado deve pagar às escolas com contratos com o Estado um custo por aluno, e equiparando aos alunos da escola pública. Naturalmente, que não moramos na Disneylândia e, portanto, se o custo de vida lá fora aumenta, é óbvio que o custo de vida do aluno não está cristalizado no tempo. E aquilo que o Estado está a fazer, independentemente agora da cor política, porque a partir do momento em que estão no governo fazem todos exatamente o mesmo. Portanto, não interessa se é PS ou se é PSD, não atualizam os valores. E quer dizer, o que é que há a dizer em relação a isto, quando vocês estão a pedir o básico? E o básico, quer dizer, é dizer cumpra-se a lei, porque está na lei, está inscrito no decreto de lei que os valores têm que ser atualizados. A Iniciativa Liberal apresentou várias propostas em sede do Orçamento de Estado, naturalmente que foram todas chumbadas. Aquilo que eu peço aos colegas do PSD é que agarrem nas propostas da Iniciativa Liberal. Eu até posso mandar as versões em Word, que é só copiar, é só fazer copy-paste. Entreguem-nas ao Ministério da Educação e implementem-nas. Porque aquilo que estas pessoas querem é estar a funcionar e, portanto, não querem ter prejuízo acumulado. Porque agora já não se está a falar única e exclusivamente da atualização de valores. Há um prejuízo acumulado. Estas pessoas estão a recorrer a empréstimos bancários para manter as escolas abertas, mas isto faz algum sentido num Estado de Direito democrático? Estarmos a tratar as escolas assim, são escolas que têm contratos com o Estado? Eu acho isto, desculpem se calhar aqui, enfim, estou se calhar a exaltar-me, mas eu não sei o que é preciso fazer mais. Se calhar é preciso fazer uma manifestação. Olha, se fizer uma manifestação, eu junto-me a vocês e vou também para a rua contestar. Porque isto é inaceitável. E para além do mais, há outra questão, que foi outra proposta que naturalmente nós apresentámos e que foi chumbada, que é estas pessoas não podem estar a depender da vontade política do Ministro da Educação em funções. Tem que haver atualizações automáticas. A partir do momento em que o Estado define que o salário aumenta ou que há um aumento da inflação, naturalmente que estas pessoas que representam o Estado diariamente nas suas escolas têm que ter este valor atualizado. Quer dizer, isto é do mais elementar bom senso. Portanto, eu acho que aqui não interessa se as paredes são públicas ou privadas. Confesso que estou completamente saturada dessa conversa. Sra. Deputada, vou-lhe pedir que conclua. Estou a concluir, Sr. Presidente. São profissionais, ninguém tem escamas, asas, ou seja do que for, por estarem no setor cooperativo ou privado. São todos dignos de representar o Estado português e o ensino português e, portanto, Sra. naturalmente, Deputada, que aquilo que se apela é a atualização de valores. muito obrigada, Sra. Deputada. Em representação do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos, quer usar a palavra? Sim, tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria cumprimentar-vos e queria agradecer
também, mais uma vez, e esta vossa iniciativa de trazer aqui à Assembleia da República este conjunto de questões. E eu queria começar por dizer o seguinte, que estamos perante um conjunto neste caso, de instituições na área da educação especial, que na prática se está a substituir a uma resposta que não existe na rede pública, nomeadamente no que diz respeito aos alunos com necessidades específicas. E nós temos sido muito críticos relativamente às opções que têm sido adotadas em matéria na área da inclusão, porque a verdade, aquilo que verificamos é que continuam a faltar, obviamente, tem que haver essa resposta, como é óbvio, mas continuam a faltar os meios, os recursos para garantir uma efetiva inclusão para todas as crianças e jovens com necessidades específicas. E eu creio que o problema aqui que nos trazem, que tem a ver com questões de financiamento, é reflexo são reflexos dessas mesmas opções de desinvestimento e de desvalorização inclusivamente, porque isto não basta afirmar, é preciso depois tomar as medidas e garantir as opções para que efetivamente seja uma realidade para todas as crianças e jovens uma efetiva inclusão. Como sabem, nós temos também intervido, e até bem recentemente, com uma iniciativa legislativa que tenha em conta aqueles que são os custos reais das escolas, que seja isso considerado, porque sabemos que acompanhar os alunos com necessidades específicas, já há pouco foi feita essa referência, exige profissionais, exige técnicos para dar uma resposta com qualidade, adequada e com qualidade, e portanto, e também é preciso a valorização desses mesmos profissionais, para além de tudo aquilo que, para manter a escola em funcionamento, que é necessário. E, portanto, a nossa proposta, o projeto de lei que entregamos, que fazia referência aos contratos de patrocínio e aos contratos de cooperação, tinha exatamente esse objetivo de ter em conta os custos reais para garantir, naturalmente, uma educação com qualidade para todos. Eu agradeço já um conjunto de elementos que colocaram logo no início na vossa apresentação, não só o histórico, mas também os desenvolvimentos, e aquilo que identificamos é que da parte do Governo não tem havido a resposta necessária, apesar das diversas solicitações, e obviamente que a indignação aqui presente é compreensível, como é óbvio. Estamos a falar de respostas de facto que são bastante necessárias a quem já está numa situação de maior fragilidade e de maior vulnerabilidade, tendo em conta as suas características específicas. Eu a questão que gostava de colocar, porque eu creio que é importante também para que fique claro, por um lado, há pouco foi feita a referência dos 2,9 milhões de euros, e a pergunta que faço, já houve aqui a referência, mas é só para confirmar e para clarificar, porque era dito que foi um reforço, mas do que eu compreendi não houve qualquer alteração em termos do financiamento do valor de base. Mas eu pedia que pudessem clarificar, porque eu acho que isso ajuda também à compreensão do que é que efetivamente foi aprovado e as questões que estão aqui a colocar. E depois, a segunda questão é, na vossa opinião, qual é que é a solução mais adequada? Eu sei que têm colocado diversas vezes, mas é importante também para que fique expresso, e por isso é que faço esta questão, ou peço que possam pormenorizar e desenvolver aquilo que consideram que é a solução e que deve ser o caminho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, em representação do CDS-PP. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes aqui presentes das instituições de ensino especial. O CDS tem dito muitas vezes que a rede escolar não é só escola pública, inclui também o ensino particular e cooperativo. Em particular, no vosso caso, da educação especial, esta educação, esta oferta é realizada maioritariamente, eu diria predominantemente, por colégios e escolas particulares, e por isso mais reforçado está o princípio que de facto a rede escolar não pode ser só escola pública, até porque, como já foi dito, estes colégios prestam um serviço
que não é prestado por falta de oferta do próprio Estado. E por isso nós reconhecemos desde o início que o serviço que estes colégios prestam é um verdadeiro serviço público de educação em Portugal, que não fosse prestado, o Estado não teria capacidade de o prestar. E esta é uma preocupação antiga do CDS, desde sempre que o CDS se bateu pela escola particular e, em particular, pela escola de ensino especial. E, ao longo do tempo, temos apresentado um conjunto de iniciativas no sentido de reforçar os contratos, quer de associação, quer de cooperação, entre o Estado e as escolas privadas. Gostaria de realçar que, no programa eleitoral da AD e no programa de governo da AD, está inscrito expressamente o compromisso de revisitar e atualizar os contratos de cooperação com as escolas particulares e o ensino cooperativo. E por isso isto é um compromisso que foi assumido perante os portugueses por este Governo e por esta maioria, e nós não esquecemos isso. Nesta legislatura já apresentámos um projeto de resolução específico sobre esta matéria, que recomenda ao Governo a atualização dos contratos de cooperação e, muito importante, para os indexar à inflação. É um projeto de resolução que foi apresentado pelo CDS e que será em breve debatido. E sabemos que o Governo está, neste momento, a fazer uma revisão global do regime de educação inclusiva, que inclui, designadamente, o financiamento dos contratos de cooperação. E, nesse sentido, para que nós os possamos ajudar no problema que trazem hoje a esta Assembleia, a esta Comissão, eu gostaria de fazer uma pergunta muito concreta. Disseram, na vossa apresentação e no documento que nos fizeram chegar, que calculam que o valor do ensino público regular por aluno é de, penso, 6.500 euros por ano. E depois concluíram, e nós acompanhamos essa conclusão, que o custo por aluno no ensino especial terá que ser necessariamente superior. Por um lado, porque existem menos alunos por turma, por outro lado, porque obriga a equipas multidisciplinares e, por isso evidentemente que envolve o aumento do valor por aluno por ano. E eu gostaria de perguntar qual é o valor específico, concreto, que identificam por aluno do ensino especial e como é que fundamentam esse valor para que esse valor possa ser de facto trabalhado entre esta maioria e o Governo que neste momento governa o país. Muito obrigado. E agradeço mais uma vez aos senhores e senhores deputados por todas as suas intervenções e agora vou devolver a palavra então à delegação dos colégios do ensino especial, que dispõe de mais 10 minutos para eventuais questões, perguntas, considerações finais, o que entenderem. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos os deputados e a todos os presentes terem recebido aqui todos os colégios. Sim, há aqui muitas caras que já conhecemos. Já não somos assim tão novos nestas andanças. Eu ainda sou, os colegas não, já estão nisto há muitos anos. Respondendo às perguntas de forma muito direta e começando por ordem, foram liquidados os valores? Sim, foram liquidados os valores. Havia aqui aquela questão de um colégio... Pronto, depois eu vou passar aqui a palavra à doutora Fernanda para ela explicar melhor. Mas sim, aqui daquilo que é da questão dos alunos que estavam retidos relativamente a setembro e outubro, sim, esses valores foram pagos. Em relação às respostas, não temos respostas. Portanto, continuamos na mesma. E, inclusive, houve a tal questão da má-fé relativamente aos 2,9 milhões, que, no fundo, vai passar para a questão número 3, também foi aqui colocada e que, portanto, pretendem saber o que é que de facto se passa com isto. Pronto, isto não passou e lamento se vou ferir suscetibilidades, mas sim, estamos muito aborrecidos com a situação de uma manobra para desviar atenções. Portanto, sabia-se que os colégios estavam em reuniões constantes com os grupos parlamentares, que há necessidade do aumento da verba para continuarem abertos por estrangulamento financeiro e, portanto, numa reunião que assistiu com todos, que teve a presença do Sr. Ministro,
Portanto, sucedeu exatamente esta notícia sair num sábado, quando a reunião era numa quarta-feira, o que permitiu aqui não haver muitas questões ao Ministro. Nós próprios, colégios, ficámos muito baralhados com a situação. Também não sabíamos se a verba era para nós ou não. Tivemos reunião na DGEST, fomos esclarecidos pelo Sr. Diretor que a verba seria para nós, sim, mas num valor muito residual, certamente. A AEP fez, portanto, também a questão, depois de nos esclarecer também. Agora, claro está que nós, fazendo contas e juntando 2 mais 2, rapidamente chegámos à conclusão que nenhum de nós recebeu mais verba nenhuma, porque entre as entradas e saídas de alunos entre o ano passado e este ano, é rara a instituição que tem mais alunos que tinha o ano passado. Logo, até estão a poupar dinheiro, excepto um colégio que, de facto, é o que tem o maior número de alunos, se não estou em erro, se não é o Claparede, é o Biné, mas no caso do Claparede, realmente pode ter tido ali uma pequena subida do número de alunos, mas uma coisa completamente residual. Todos os restantes colégios tivemos uma perda de alunos ou estamos a atingir neste momento um balanço, para além de que os encaminhamentos estão extremamente dificultados. Em relação, portanto, à terceira questão, penso que respondi, no seguimento da número 2, solução do aumento do valor mensal, questão número 4 do CDS-PP. Pronto, em relação a esta questão, nós precisamos de uma solução perene, sim, ficamos muito felizes por quererem apresentar essa proposta e por fazerem parte do governo atual, enquanto AD, contudo, não sentimos esse respaldo na prática, não conseguimos sentir ainda, contudo, fico mesmo, eu pessoalmente, e penso que os colegas também, muito satisfeitos. A solução é esta, é aumentar o valor portanto, neste momento está em 651,26 e passar para 1.052 euros. Isto foi com base num estudo que a AEP fez, em que nós, colégios, facilitámos os nossos dados e, portanto, foi feita uma média em que foi retirado o valor menor e o valor maior, com base em toda a justificação de gastos com matérias-primas, recursos humanos, que é a nossa maior fatia, portanto, com a própria inflação, com os aumentos do salário mínimo nacional, que já foram todos falados aqui, e chegámos a este valor que lhe posso facilitar o documento de seguida. Depois já lhe entrego. Pronto. Eu não quero no final, se quiserem chegar esses documentos à Comissão, a Comissão encarrega-se de distribuir por todos os deputados. Todos têm, mas okay? Realmente o CDS... Não sei se tem. Eu peço-lhe... Eu peço à delegação que continue a sua intervenção, se faz favor. Eu vou concluir rapidamente para passar a palavra à colega. Os nossos custos são elevadíssimos, porque nós funcionamos, portanto, nós somos um braço articulado, não é? Nós não estamos a substituir absolutamente ninguém, estamos a prestar uma resposta altamente especializada que o Estado não consegue prestar, portanto, já foi aqui tudo isso reproduzido. Agora, claro, se temos que ter turmas pequenas e temos que ter mais recursos humanos, então, é claro, temos custos muito maiores que tem o sistema público. Para além disso, nós somos financiados a 11 meses. Portanto, estes 651 são pagos de setembro a julho. Nós não recebemos o agosto. Temos subsídios de Natal e de férias para pagar, obras para fazer, melhoramentos, material que já foi aqui falado. Portanto, é claro que o estrangulamento é tal que chegamos a um ponto que não conseguimos fazer as coisas mais mínimas que têm a ver com a equidade, com justiça, com a igualdade. Nós não estamos a pedir absolutamente nada a ninguém. Nós só estamos a pedir igualdade para estas crianças. Se fazem contrato connosco de cooperação, então deem-nos matéria para trabalhar e não nos sufoquem por estrangulamento financeiro. E mais tarde não nos acusem de má gestão, porque não é verdade. E sim, precisamos de uma solução perene para o futuro, porque o aumento agora tem que ser substancial, claro que sim, mas no futuro, se houver um pequeno aumento baseado na inflação, por exemplo, como estava a dizer, já nos vai ajudar muito e vai nos conseguir fazer ultrapassar tudo isto. Vou passar a palavra à colega Isabel. Boa tarde, mais uma vez agradeço nos terem recebido aqui. Gostava, de facto, de dizer aqui que estamos cansados.
estamos cansados e de facto, um bocadinho sem esperança. Acreditámos muito, pronto, todos vocês nos receberam, todos nos apoiaram, sim senhora, concordaram com o nosso trabalho, com o nosso esforço, o nosso espírito de missão, porque de facto é espírito de missão. E muitos de vocês podem procurar, assim, então, mas realmente estão em situação de falência, então, mas vão fechar. Nós pensamos isso todos os dias, mas temos a nosso cargo, porque nós lidamos com as famílias, nós lidamos com os filhos, mas sobretudo com estas famílias desesperadas que nos procuram, porque nós somos a resposta, porque os filhos já passaram pelo ensino regular, e todos aqueles que vêm à nossa procura foi porque realmente foram esgotadas essas medidas, esses apoios, e chegam até nós. Somos melhores? Se calhar somos. Porquê? Porque temos turmas reduzidas, temos pessoal especializado, que infelizmente hoje questionamos se vamos conseguir manter, porque é impossível, porque não temos verbas para isso, e o que nos leva ainda a lutar dia após dia, juntarmos e tentarmos ver o que é que podemos fazer, é olhando para estas crianças, que de facto têm sido sempre esquecidas. É muito bonito falar-se na inclusão, mas é a inclusão no papel, porque no dia-a-dia, quem lida, e convido, já convidámos isso em todas as audiências que fizemos, a irem aos nossos colégios, perceber que tipo de meninos é que nós temos. À semelhança aqui, se calhar, do Colégio de Descobertas, que temos meninos, se calhar, um bocadinho mais parecidos, a Ubiné mais ali ao Claparede. Nós temos turmas com 5 meninos, que tínhamos, as salas podem comportar 15, mas não podemos ter 15, porque são meninos quase que paliativos, que estão não estão no hospital, estão ali connosco, mas são as respostas que nós temos. Mas podíamos lá ter 15 meninos, mas não. Temos ali 5 ou 7 meninos, mas isto acontece, mas vão lá a ver, realmente, convidamos a vocês a ir ver que tipo de meninos é que são esses, e que nós temos que dar resposta, porque os pais pedem-nos esse apoio desesperadamente, que não têm esse apoio. Sim, sim. Pronto, eu só gostava que realmente percebessem, nós estamos aqui, alguns de nós já estamos há muitos anos, sem dúvida, somos uma resposta que existe já há muitos. Temos feito muitos melhoramentos, temos feito grandes investimentos, crescemos em termos de conhecimento, em termos de investimento também para os nossos meninos, e de facto hoje, perante a situação que nos encontramos, quando vimos este valor de 2,9 milhões de euros, achámos que realmente estavam connosco e que, de facto, este valor seria, que nem foi aquele que a gente tinha pedido, mas este valor não é de todo para aumento das mensalidades, para nós conseguirmos sobreviver. Pronto, eu vou deixar ali então o colega falar, sim. Gostava só de fazer aqui assim um resumo em resposta ao que disse a senhora deputada do PSD. A senhora deputada do PSD volta aqui a falar na resposta dos 2,9 milhões de euros para a educação especial. Acho que já está mais que clarificado que esta verba serviu, no fundo, para nos enganar. Esta verba é destinada aos novos alunos, para as associações, para as IPSS, para novos alunos. Senhora deputada, isto não são aumento das mensalidades, certo? Pronto, gostava ainda de responder à senhora deputada do Chega, que perguntou, e a colega já respondeu, mas houve ali uma questão que provavelmente não tem no colégio dela, que é a questão de pagamentos ainda em atraso. Sim, há pagamentos em atraso, porque nós assinamos o contrato em quase fim de agosto. Quando nós assinámos o contrato, já tinha menos 10, entre 10 a 15 alunos. Que conclua, está bem, se faz favor. No contrato, portanto, recebemos agora o aditamento ao contrato para assinar, e aí sim, quando pagarem essa diferença, aí sim está feito o pagamento. Isto se resolve, só tem uma palavra. Para os colégios não fecharem, precisamos que sejam revistas as mensalidades. E apelamos aos senhores deputados nesse sentido. Muito obrigada, e em nome da Comissão agradeço a todos os representantes pela exposição que fizeram da situação em que está, a clarificação das dificuldades e os contributos que aqui nos trouxeram. E também dizer-vos, caso pretendam fazer chegar algum documento para os grupos parlamentares, podem fazê-lo através da Comissão, algo que queiram acrescentar ou complementar com os vossos contributos aqui.
E a mim resta-me fechar, dar por encerrada esta audiência e agradecer mais uma vez a todos pela participação e pela presença. Muito obrigada.